Olá, olá, meus queridos PCs de destaque. Bem-vindos a mais um aulão de destaque. Dessa vez, a gente está trazendo esse presente dessa aula gratuita para vocês, porque a gente queria dar essa bombada, né, antes do final do ano, de presente para vocês, né? Se você está me assistindo ou me escutando depois da virada do ano, em outra época do ano, não tem problema, porque o conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje é atemporal. Então, não se preocupem, porque esse conteúdo aqui é riquíssimo, que é de um tema do tema mais pedido por todos vocês que me seguem, os outros PCs, colegas PCs, que eu acho que é o calo no sapato dos psicólogos que trabalham com a TCC, que é a conceitualização cognitiva. Então, eu resolvi fazer essa aula para deixar ela aqui no nosso podcast e no nosso YouTube, para vocês poderem assistir quando quiserem, tirar todas as dúvidas e poder ajudar mais pessoas. Se você está me assistindo agora aqui, pode deixar um recado para mim, qualquer momento que você deixar, que eu vou te responder. Pode deixar comentários, perguntas e a gente vai interagindo e eu vou tentar te ajudar também, certo? Então, seja muito bem-vindo a mais um aulão de destaque. Eu aproveito e já te pergunto se você já conhece o Psicologia em Destaque. Se você não conhece, se você é novo por aqui, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ou se você está me escutando pelo podcast, fica ligado, porque semanalmente a gente atualiza com novos episódios, tanto no YouTube com novos vídeos, quanto no podcast com novos episódios para vocês aprenderem, estudarem psicologia de uma forma gratuita e em qualquer lugar que vocês estiverem, de acordo com a plataforma que você mais se identifica. Além, claro, do nosso Instagram, que tem conteúdos diários, né, no feed. Eu também sempre apareço nos stories, falando um pouco, né, sobre psicologia, sobre a rotina da clínica, sobre gestão, sobre carreira, sobre transtornos alimentares, sobre TARES, sobre tecnologia e sobre a TCC e a terapia dos esquemas, que são os nichos que eu mais atuo. Então, seja muito bem-vindo ao universo do Psicologia em Destaque e vamos começar essa nossa aula, que é de um tema super pedido, que é a conceitualização cognitiva. Vocês estão prontos? Então, vamos lá! Então, gente, aulão de destaque sobre conceitualização cognitiva. Esse que é o maior gerador de dúvidas na TCC e na terapia dos esquemas também. Porque, na verdade, gente, todo o tratamento das terapias cognitivas, ele vai se basear e vai se desdobrar através de uma boa conceitualização de caso. Na verdade, a conceitualização cognitiva, ela é uma forma de se atuar na clínica que faz parte da terapia cognitiva. Então, se você trabalha com TCC e você não conceitualiza o caso, você muito provavelmente está apenas utilizando técnicas isoladas, sem fazer conexão entre elas e sem trabalhar com a TCC de fato. Então, eu vejo muitos profissionais, até de anos de formados, que não conceitualizam, que não têm esse hábito, que não fazem essas conexões na cabeça e que não ampliam esse olhar terapêutico que é tão necessário para a gente conseguir fazer uma terapia com eficácia, com resultado e, claro, que a gente deixe os nossos pacientes de fato com a melhora clínica que a gente consiga perceber, né? Então, isso é muito, muito comum, é um erro muito comum, não cometa esse erro. Então, vamos aqui conversar sobre esse assunto. Quando eu coloco aqui no título, né, desvendando a maior dúvida dos terapeutas em TCC, é exatamente isso, gente. Eu quero falar um pouco mais sobre a conceitualização cognitiva, porque eu percebo que tem muitas dificuldades, né, nos meus colegas PCs, nos PCs que eu supervisiono e até nos PCs que eu converso também de forma geral. Então, hoje eu resolvi até fazer essa aula num formato diferente. Vocês sabem que geralmente os aulões eu faço com a minha equipe, né, que tem toda aquela coisa da tela, não sou eu que passo os slides, mas hoje eu resolvi fazer essa aula dessa forma, eu direto falando com vocês, para ficar mais intimista, para vocês se sentirem aqui na minha sala. Aqui atrás tem minha sala Kids, ó, deixa eu mostrar para vocês, eu tô aqui na minha sala de adultos, ó, ali é uma janela que tem um balanço, tô aqui, tá, gente? Então, para vocês se sentirem aqui do meu ladinho, né, aqui na clínica, então eu resolvi fazer dessa forma diferente. E aí, vocês gostaram? O que é que vocês acharam? Comenta aqui para mim se vocês gostam desse formato assim, ou se vocês preferem com aquela superprodução, com aquela produção. Vamos conversar, vão me contando, né? Se você estiver assistindo aqui ao vivo agora, no momento que eu estou disponibilizando essa aula, eu estou aqui também, tá? No chat respondendo, então você pode conversar que eu vou estar interagindo com você. Mas se você está me assistindo ou ouvindo depois nessa gravação, pode mandar as perguntas também, como eu já falei, que eu vou estar respondendo todas
todo mundo, tá, que comentar aqui no YouTube. Eu vou responder todo mundo, tá? Tiro todas as dúvidas e a gente vai conversando, porque o nosso objetivo no Psicologia em Destaque é disseminar a psicologia de qualidade e a gente poder alcançar o maior número de psicólogos para transformarem suas próprias vidas e as vidas dos pacientes que atendem. Então, esse é o nosso maior propósito. Por isso que eu sempre compartilho muito material gratuito. Claro que eu tenho os cursos de Psicologia em Destaque, se você ainda não conhece, a gente tem o curso de TCC no TARI, tem o curso de TCC Infanto-Juvenil, está com uma agenda de cursos, né, para serem lançados, vamos ter evento presencial. Mas, gente, a gente também quer compartilhar conteúdo, informação, porque eu acredito que é só informação, conteúdo e aprendizado que é capaz de transformar as nossas próprias vidas. Então, eu desejo que as vidas de vocês como psicólogos possam ser uma história de amor com a psicologia. Mas vamos lá, né, que eu já falei demais. Para quem não me conhece, eu queria me apresentar para começar essa aula. Eu sempre me apresento porque eu sei que toda hora tem gente nova chegando. Eu sou Ana Carla Gameleira, sou psicóloga clínica há 10 anos. Eu sou gestora, né, junto com meu esposo, aqui da Clínica Psicologia em Destaque, na qual eu atendo e outros psicólogos também, todos focados em TCC e terapia dos esquemas. Tenho formação também em terapia dos esquemas, tanto com adulto quanto na infância e adolescência. Sou especialista em transtornos alimentares. Que mais que eu sou? Sou educadora parental, sou professora de pós-graduação, sou escritora, desenvolvo alguns recursos, sou professora, só de pós dos cursos de psicologia em destaque, de cursos isolados na área. Que mais? Eu acho que é isso. Trabalho com crianças, adolescentes e adultos. Sejam bem-vindos ao meu universo e vamos aqui, que eu já falei demais de introdução, vamos falar dada nada da conceitualização, que vocês devem estar doidos para que eu fale mais, né? Gente, é o seguinte, quando a gente fala de conceitualização cognitiva, eu falei logo no iniciozinho que é através dela, né, que a gente vai permear todos os nossos atendimentos de TCC e que é através dela que a gente vai conseguir fazer um plano terapêutico de qualidade e trabalhar também a colaboração do paciente, trabalhar resiliência no paciente, ela é essencial. E eu trago logo essa imagem para começar falando de conceitualização, porque eu quero que vocês pensem que a conceitualização cognitiva é como se fosse um leque. É um leque de possibilidades. Quando a gente conceitualiza um caso, a gente abre um leque de possibilidades, tanto para entendimento da história de vida e para os motivos que levam o paciente a agir da forma que ele age hoje, quanto um leque para a gente poder pensar no plano de tratamento e intervenções adequadas para aquele caso. Então, conceitualizar é como se a gente tivesse um leque na mão. E eu quero que vocês pensem sempre nessa metáfora, porque isso aqui vai virar uma chavinha na nossa cabeça enquanto terapeuta. Conceitualizar não é tão difícil quanto parece. Ana, eu preciso sempre conceitualizar no papel? Gente, às vezes a gente pode conceitualizar no quadro, né, na lousa, que atrás que é uma lousa de vidro que eu tenho aqui na minha sala. Tenho tanto na sala de adulto quanto na Kids. Então, a gente pode conceitualizar na lousa, pode conceitualizar aquela conceitualização que era aquele diagrama básico, né, que principalmente quando a TCC foi logo postulada. Então, conceitualizar o diagrama para explicar para o paciente. Mas quanto mais profunda a gente conseguir fazer a nossa conceitualização, mais a gente vai conseguir ter uma compreensão global do funcionamento do paciente, do estado, como ele chegou no estado atual e todas as questões que interferem e aquele leque de possibilidades que eu falei, como todas as outras questões acabam interferindo no funcionamento dele. Então, é muito importante a gente conceitualizar para a gente poder abrir esse leque e saber onde está pisando. Então, é claro que com a experiência clínica, né, quanto mais experiente você vai ficando, quanto mais expert você vai ficando, mais o seu olhar clínico vai ser aguçado, né, vai ficar mais minucioso. Então, quando o paciente já começa a falar, você já vai começar a fazer as associações na sua cabeça e vai anotar algumas coisas de conceitualização. Mas, gente, sempre que a gente estiver empacada no caso, sem saber o que fazer, é só a gente sentar, fazer a conceitualização, que ele vai fluir. E a gente só pode pensar em intervenções em TCC a partir de uma boa conceitualização do caso. Eu bato muito nessa tecla, porque eu acho que ela, às vezes, é colocada de lado. A TCC, quando olhada nos livros, é uma teoria muito simples, né? Parece uma terapia muito simples de se aplicar. E ela, de fato, é simples. Só que a gente precisa fazer o simples com acurado, sabe? Com eficácia. Baseado no que tem de científico para nos embasar. Baseado para nos embasar, vocês entenderam? Então, a gente precisa fazer certinho, porque se você só aplicar técnicas isoladas,
pode ser que não tenha sucesso, pode ser que seja por isso que alguns pacientes não estão evoluindo, não estão compreendendo o suficiente, ou pais de pacientes, se você atende crianças e adolescentes. Então, gente, pensem em um leque de oportunidades, de possibilidades, certo? Então, só passando para lembrar que se você está me assistindo no YouTube ou se você está me escutando no podcast, dá um print da nossa tela ou então compartilha aí uma selfie e marca a gente com a hashtag Aulão de Destaque, marca o Psicologia em Destaque, ou também usa a nossa hashtag Autoestima Psi. Se você não conhece do projeto Autoestima Psi, dá uma olhada lá no meu Instagram para você conhecer mais, depois eu conto para vocês. Então, o que é conceitualização cognitiva, Ana Carla? Que danado que é isso? Na verdade, é a formulação do caso baseada nas concepções cognitivas, comportamentais e emocionais do paciente. É o mapa do tesouro, é o mapa do nosso paciente. É o guia que vai mostrar a gente os motivos, os porquês que ele funciona da forma que ele funciona hoje, os motivos porque ele pensa da forma que ele pensa hoje, os motivos porque ele se comporta da forma que ele se comporta hoje. Então, toda a tríade cognitiva de TCC, você vai fazer as conexões aí. Se você está meio boiando aqui no assunto, meio perdido, eu vou recomendar para você assistir a nossa aula de introdução à TCC, um aulão de destaque gratuito que também está aqui no YouTube, que pode te ajudar a entender um pouquinho melhor isso tudo que eu estou falando. Então, eu indico fortemente para vocês um livro que se chama Conceitualização Cognitiva Colaborativa de Casos. A capinha é azul marinho, tá? E é exatamente a referência que eu trago aqui para vocês, onde os autores pontuam que a conceitualização de caso é um processo em que o terapeuta e o paciente trabalham em colaboração para primeiro descrever e depois explicar os problemas que o paciente apresenta na terapia. Ou seja, a gente não é passivo de fazer a conceitualização e os links só na nossa cabeça. A gente vai levar aquilo para o paciente e vai construir de forma colaborativa as hipóteses. Uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes é: isso aqui faz sentido para você ou eu estou viajando na maionese? É mais ou menos isso aqui? Eu estou indo pelo caminho certo? O que você acha disso, disso, disso? Será que não é por isso que isso está acontecendo? Ou será que não tem nada a ver? Então, a gente pode levar perguntas para o paciente para a gente tentar fazer essa compreensão. Na conceitualização, nós levantamos hipóteses. A gente não pode afirmar até a gente comprovar, digamos assim, uma hipótese. Então, é como se a gente fosse investigador. É sempre importante a gente se fazer algumas perguntas sobre o caso e tentar respondê-las. Então, a conceitualização é o lugar onde a gente levanta essas hipóteses e a gente faz as conexões necessárias para explicar o movimento do nosso paciente, certo? Então, vocês podem estar se perguntando: Ana, mas quando eu trabalho com criança, eu também vou fazer a conceitualização cognitiva de forma colaborativa? E a minha resposta é sim. Só que com crianças, a gente não utiliza essa conceitualização cognitiva mais complexa que a gente utiliza com adultos ou com pais na orientação de pais. A gente vai utilizar as chamadas mini formulações, tá? Que são formas mais simples e recortes de uma conceitualização cognitiva grande, só que recortes e trazendo, claro, com a linguagem adequada, trazendo com metáforas para que a criança compreenda e trazendo com exemplos do seu dia a dia. A gente também faz isso com adulto, tá, gente? Mas é diferente, é um processo mais simples e só para vocês entenderem que, sim, isso faz parte de princípios da TCC. E com pais de crianças, a gente vai conceitualizar também eles, mostrar para ele o funcionamento deles e como o funcionamento deles está impactando nos filhos. Então, quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, a gente conceitualiza pais e a gente conceitualiza filhos. Combinado? E aí, quando a gente está atendendo adultos, a gente vai fazer a conceitualização do caso deles e muitas vezes a gente vai chegar junto e vai construir isso junto. Claro que muita coisa a gente vai anotar sozinho, vai construir, fazer essa construção, né, e levar algumas coisas já prontas para os pacientes e outras vezes a gente vai fazer junto com eles na sessão. Então, vocês podem utilizar o diagrama, que é bem comum em qualquer livro de TCC, ou vocês podem utilizar digitando ou escrevendo textos soltos, que é como eu prefiro utilizar hoje em dia. Eu saio digitando no meu computador, porque eu tenho espaço para escrever tudo que eu quero. Às vezes a conceitualização pode ter, tipo, 1 página, 2 páginas, 10 páginas, 12 páginas, então vai depender. E é importante lembrar que a conceitualização é sempre construída. Então, não é na primeira, segunda sessão, terceira, um mês de sessão, que você vai ter tudo pronto. Então, cada sessão que você vai colhendo é como um investigador de um crime. Então, ele
teve um crime, então ele vai pegando pecinha por pecinha até encaixar, até descobrir quem foi que cometeu o crime, qual foi a motivação, o que é que aconteceu. É a mesma coisa que a gente faz na conceitualização, é um quebra-cabeça do nosso paciente. Eu acho que essa metáfora é melhor. É um quebra-cabeça do nosso paciente, um mapa do tesouro, tá? Para a gente tentar descobrir, compreender e mostrar para ele. Porque o grande barato e o grande objetivo da terapia é que o nosso paciente compreenda seu funcionamento e encontre formas mais assertivas, formas mais saudáveis, formas alternativas de lidar com seu sofrimento, com o que causa dor, com seus traumas, enfim. Então, é isso que a gente vai fazer. A conceitualização ela faz parte desse processo curativo na TCC, nesse processo de tratamento na TCC, tá? Então, dito isso, vamos seguindo, né? E eu acho que eu já convenci vocês, nessa altura do campeonato, que conceitualizar é necessário, né? Conceitualizar é preciso, gente. É preciso conceitualizar, certo? Se você trabalha com TCC ou TE, como é o meu caso, é preciso conceitualizar. Se é uma boa formulação de um caso, gente, não tem terapeuta que vá para frente. Você pode até ter sucesso com alguns casos, mas, gente, vamos fazer bem bonitinho. Então, na verdade, gente, aqui é a metáfora do quebra-cabeça. A conceitualização de caso, na verdade, é o início, o começo do raciocínio clínico. É através dela que a gente vai montar o quebra-cabeça do nosso paciente. Então, é a partir dela que a gente vai encaixar as pecinhas, compreender e mostrar para o paciente para que ele compreenda também. Então, conceitualizar é necessário porque é o início do raciocínio clínico. Muita gente me pergunta, eu não consigo fazer raciocínio clínico, eu não consigo pensar nesse caso, eu não consigo pensar além, eu não consigo. Se você não sentar para conceitualizar, para tirar um tempo para você raciocinar sobre esse caso sozinho, para você levantar as questões que eu estou trazendo nessa aula aqui hoje, vocês vão ver já nos slides, você não vai conseguir desenvolver o raciocínio clínico. E o raciocínio clínico, ele é algo que você, quanto mais... É que nem quando você vai malhar na academia. Quanto mais você malha, quanto mais você se alimenta bem, quanto mais você se dedica, mais você vai emagrecer ou ganhar músculo, sei lá qual é o seu objetivo. Mesma coisa na prática clínica. Quanto mais você treina, quanto mais você faz, mais você se aperfeiçoa, mais rápido você vai conseguir tanto trazer resultado para o seu paciente, quanto compreender as conexões. Então, é preciso fazer isso aqui se você quer ser um psicólogo de destaque, um psi de destaque, certo, gente? Conceitualizar é algo que a gente não deve, enquanto psi de destaque, sabe, fazer cara feia, isso aqui é necessário, tá? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, porque raciocinar dá trabalho. Então, não existe fórmula pronta. Todo caso, você não tem como conceitualizar igual, porque você vai ter que raciocinar. E aí, pensar, o livro não vai pensar por você. Eu tô falando dessa forma, talvez você se sinta até, ai, porque a Ana, que é geralmente tão meiga e fofa, tá falando dessa forma mais agressiva. Porque, gente, eu recebo, às vezes, algumas perguntas de algumas alunas que, às vezes, ou de algumas pessoas que me seguem no Instagram, que às vezes não param para realmente fazer perguntas simples sobre o caso e fazer essas conexões, tá? Então, para a gente ser um bom psicólogo clínico, a gente precisa parar realmente de estudar o caso. Então, não cai assim do céu, tá, gente? A gente precisa parar, estudar o caso e refletir. E o início, o começo do raciocínio clínico está aqui, na conceitualização de caso. Então, como que a conceitualização de caso vai atuar? O que é que a gente precisa colher com ela? A história familiar desse paciente é extremamente necessário a gente entender essa história familiar do paciente. Então, vocês podem ver que eu coloquei aí uma fotozinha de uma família, mãe, pai e 2 filhos. Então, a gente precisa entender qual o contexto que esse paciente foi criado, foi gerado, qual o contexto de família que ele tem, como que esses padrões transgeracionais impactam tanto no desenvolvimento dele enquanto criança, quanto hoje no funcionamento dele, seja adulto, adolescente ou ainda criança, ou nessa família. Como os padrões transgeracionais da criação dos pais, né, acabaram impactando no paciente que você está atendendo, ou da criança que você está atendendo. Como que a personalidade desse paciente, como é o comportamento dele, o temperamento dele, como é que foram os marcos do desenvolvimento desse paciente e história pessoal, o que é que tem lá no passado dele, como que foi, sabe, até com adulto também investiga a infância. Claro que a gente tem que investigar a infância, afinal, na infância, tem uma frase que eu adoro, que é a infância é um chão que se pisa
a vida inteira, né? Então, o que acontece na infância não fica na infância, a gente traz para a nossa vida adulta. Então, é bem necessário a gente investigar o que é que aconteceu na infância do nosso paciente. E se for necessário, gente, muitas vezes nessa fase de investigação, quando a gente atende adultos, a gente pode, por exemplo, pedir para o nosso paciente consultar outras pessoas, pai, mãe, tio, alguém que possa trazer mais informações sobre esse desenvolvimento para a gente entender melhor, até também essa parte comportamental, cognitiva, como que era lá atrás, tá? Então, a gente precisa entender isso aqui, né? A história desse paciente, o contexto que ele existe, a cultura que ele está inserido, né? As experiências que ele teve, sociais, comportamentais, tudo isso. Marcos, né? Se ele teve algum atraso, se ele não teve atraso, se ele teve algum... Tudo isso a gente precisa investigar. Isso aqui faz parte do nosso processo de detetives, tá? Faz parte do nosso processo de investigadores do crime. Do crime não, né, gente? Vocês entenderam a metáfora. Estratégias de enfrentamento. A gente precisa entender como o nosso paciente está enfrentando as situações atuais e como ele sempre enfrentou, como ele enfrentava e como ele enfrenta agora. Quais são as estratégias de enfrentamento do nosso paciente? Aqui era forças e fraquezas. Eu acho que quando eu fui digitar, ele comeu meu cedilha e botou o acento do cedilha no A. Então, ficou foras e fraqueza, mas era forças e fraquezas, tá? Então, quais são as forças e fraquezas do nosso paciente? Quando a gente está trabalhando na terapia, a gente tem um hábito, né, de falar muito sobre problema, sobre o que não está legal. Mas, gente, é sempre necessário a gente entender o que tem de bom no nosso paciente, quais são as forças dele, o que ele tem de legal, o que dá sustento a ele, quais são os aspectos positivos, quais são as qualidades, o que ele dá conta de fazer bem. Então, a gente precisa saber todas as forças e fraquezas do paciente. E isso vai nos ajudar fortemente na conceitualização. Lembrando que, se você está conceitualizando um caso de crianças ou adolescentes, você também precisa saber forças e fraquezas dos pais. Não só enquanto pais, exercendo sua parentalidade, mas também como pessoas físicas. CPF, não, tô brincando. Mas sério, então a gente precisa fazer todas essas conexões, porque nós não somos o que somos à toa. Nós temos todo um enredo aí, nós temos todos os protagonistas e figurantes por trás, as pessoas que a gente convive, então elas impactam diretamente quem nós somos, é claro, principalmente o meio que estamos inseridos. Então, isso não seria diferente com os nossos pacientes. Portanto, história familiar, investigar um pouquinho dessa parte da parte genética, de personalidade, de temperamento, de marcos de desenvolvimento, de história pessoal, de relacionamentos, de estratégias de enfrentamento. É um paciente evitativo? É um paciente que hipercompensa? É um paciente que esquiva? É um paciente que que ele faz? Que agora tem um esquema de inversão, o modo de enfrentamento de inversão, né? Que trocou de nome, ou será que o que é que ele faz, como é que ele lida com as situações da vida dele. A gente precisa entender quais são as estratégias de enfrentamento do paciente e as forças e fraquezas. Então, tem muita coisa para a gente descobrir sobre os nossos pacientes até a gente chegar aqui nesse ponto, certo? Até aqui tudo ok? Dúvidas? Perguntas? Podem ir anotando. Então, como eu estava falando, né, do quebra-cabeça, uma outra metáfora que eu também quero que vocês tenham em mente, que é como se a gente estivesse desenvolvendo um mapa do nosso paciente. Um mapa do GPS, como eu coloquei aqui na imagem, para quem está me assistindo no YouTube, mas para quem está me ouvindo no podcast, tem uma imagem de um mapa no celular, numa mão. Então, gente, é exatamente isso. A gente vai desenvolver um mapa do nosso paciente para a gente compreender o caminho que foi feito até chegar nas dificuldades atuais que ele está apresentando. Lembrando que um sintoma nunca é só um sintoma, tem toda uma história por trás de um sintoma. Então, se uma criança está mordendo na escola, por exemplo, a gente precisa entender o que está levando ela a morder, porque essa é uma forma de comunicação que ela está tendo na escola. Se um adulto está tendo episódios depressivos, a gente precisa entender o porquê que esses episódios depressivos estão acontecendo, qual o contexto que levou ele a reagir dessa forma. Se uma pessoa está sendo grosseira com a outra, a gente precisa entender que ela tem um contexto. Então, tudo tem um contexto, a gente tem um mapa, certo? Eu não estou querendo aqui passar a mão na cabeça de ninguém, mas quanto psicólogos, a gente precisa compreender tudo isso, e a conceitualização é o que nos dá esse mapa dessa compreensão e o que faz a gente chegar lá. Combinado? Quais
são as funções dessa danada, dessa conceitualização de caso? Já falei algumas delas, já dei alguns spoilers, né? Mas vamos lá. Primeiro de todos é que ela guia o terapeuta. Então, ela tem uma função de guiar o terapeuta. Ela guia o terapeuta. Essa é uma função super importante, porque ela vai guiar a gente para compreender, claro, como eu já expliquei para vocês. Ela pode motivar o paciente e ou a sua família, porque a partir do momento que o paciente está compreendendo melhor tudo o que acontece, ele pode se sentir, vai se sentir mais motivado, tá? Outra questão também é que ela vai ajudar a engajar o paciente e ou sua família, né, no processo terapêutico. A partir do momento que eles vão se entender, vão assumir compromissos, vão compreender melhor, né, vão fazer as conexões, então vão se engajar mais no processo. A TCC não é uma terapia passiva, né, onde o paciente só fica ali ouvindo, ou o paciente só fica ali falando, tá. O terapeuta explica para ele coisas, né, tanto que a gente tem uma lousa aqui, como eu já falei, e alguns pacientes às vezes falam, a aula de hoje, né, porque a gente explica, né, muita coisa mesmo. Então, a gente acredita na terapia psicoeducativa, né, onde o paciente vai estar sempre sendo guiado e vai ser um colaborador do processo. E a conceitualização é o que proporciona muitas vezes isso. Então, a conceitualização também tem uma função de deixar as dificuldades sentidas pelo paciente ou sua família mais claros e conscientes. Vai ajudar o paciente a fazer conexões, né, das coisas que estão acontecendo, alguns insights, ele vai compreender melhor, isso está acontecendo por conta disso, então ajuda a fazer conexões. Direciona o tratamento, porque a partir da conceitualização a gente monta um plano de tratamento, a gente pensa nas técnicas e protocolos, ou como que a gente vai abordar o paciente e sua família. A gente vai ajudar a promover mais resiliência no paciente, né? Então, a conceitualização também tem esse poder. Ela promove mais empatia e engajamento, né? Proporciona melhorar a relação terapêutica, porque o paciente vai se sentir mais compreendido, mais conectado, e a partir desse momento, a relação terapêutica, né? O Beck sempre falava nisso, que é através da relação terapêutica que a terapia funciona, né? Que o processo funciona. E o Jeffrey Young, na terapia dos esquemas, reforça ainda mais essa ideia, né? Então, ele foca muito mais na relação terapêutica, onde o Beck já focava. Então, a conceitualização, ela vai melhorar bastante essa relação terapêutica, porque o paciente vai se sentir compreendido, acolhido, né? Vai fazer sentido as coisas para ele. E a conceitualização também tem a função de deixar tudo muito mais compreensível, né? Mais mastigadinho para o paciente. Torna situações e compreensões que são difíceis, mais manejáveis. Não parece mais que é um negócio, sabe, bizarro, estranho. Tipo, isso aqui tá fazendo sentido, é aquela viradinha de chave, aquele, né, que faltava. Então, as coisas mais difíceis ficam mais manejáveis a partir de uma boa conceitualização. Também vai estimular, né, a maior participação do paciente na terapia, diminuir o sofrimento, etc, etc, etc. Tá? Não sou eu que estou falando, tem diversos autores que falam isso, e através da minha experiência clínica eu também falo isso. Então, gente, a partir daí é possível, né, quando a gente tem tudo isso aqui que eu falei, é possível a gente desenvolver um bom plano de tratamento, tanto que eu coloquei essa foto aí do dardo, né, que vai ali direto ao ponto. Então, a partir de uma boa conceitualização, a gente pode desenvolver depois um bom plano de tratamento, tá? Plano de tratamento vem depois de conceitualização, certo? Primeiro conceitualiza, depois monta o plano de tratamento. Combinado? Porque sei que a tendência, voltando aqui, que a gente tem é de tipo, recebi uma demanda de toque, então o plano de tratamento é esse. Tá, mas e a individualidade e singularidade de cada caso? Então, eu posso usar tal protocolo para toque, mas eu preciso levar em consideração outras questões que também fazem parte da história do meu paciente. Por isso que às vezes o tratamento falha, porque não há conexão. Tem gente que só foca no sintoma, a gente precisa focar na causa e no desenvolvimento. E sintoma também é importante, mas a gente precisa entender todas essas conexões. Tá ficando claro? Como é que tá aí? Deem feedback para mim. Então, voltando aqui no nosso aulão de destaque, né? O que vai ter aí nesse bowl, né? Que agora está na moda, o poke, né? Que come no bowl, não é mais tigela. O que vai ter nesse bowl aí da conceitualização cognitiva, gente? Tríade cognitiva, então a gente vai colocar a tríade cognitiva na nossa conceitualização de caso. Para quem não sabe o que é tríade cognitiva, mais uma vez, recomendo que vocês assistam a nossa aula de TCC aqui no YouTube, gratuita.
tá? Então, tríade cognitiva, visão de si, visão do mundo, visão do futuro, vai na conceitualização, coloca aí no bol. Modelo cognitivo, crença central, crença intermediária, pensamento automático, bota aí no bol. Distorções cognitivas presentes, quais distorções o paciente tem? Quais são as distorções? Ele tem rotulação? Ele tem catastrofização? Ele tem rotulação falei, né? Ele tem qual? Coloca ali. Quais são os pensamentos distorcidos que ele tem e quais são os significados de cada pensamento desses? Hein? Coloca lá. Quais são os padrões transgeracionais? O que é que acontece de geração em geração nessa família? Como é que eles funcionam? Como é que impacta isso nele? Quais são as estratégias compensatórias que ele tem? O que é que ele faz, então, para lidar com esses problemas? Coloca tudo nesse bol, que seria o bol, gente, a metáfora é a conceitualização. Então, a gente vai fazer aí um mix nesse bol de todas as informações do paciente. Combinado? Mais uma metáfora para ajudar vocês. É como se a gente fosse fazer ali uma salada no nosso bol, um poke. Não sei se vocês comem poke. Eu adoro. E o que mais que a gente pode adicionar de pitada aí no nosso bol? De tempero? Tudo que vocês acharem que é necessário, entra na conceitualização. Lembrando que a gente vai criar hipóteses, né? E a gente vai fazer essa grande mistura para poder trazer essa compreensão sobre o nosso paciente de uma maneira mais global, mais assertiva. Então, a gente precisa sempre deixar os nossos ouvidos atentos e ampliar o nosso olhar para não se limitar apenas ao que o paciente fala. A gente tentar entender o que está por trás. O que está por trás a gente vai colocar sempre na nossa conceitualização e ver se faz sentido as conexões. Ver se o tempero combina na nossa comida aí. O que mais que eu posso incluir na minha conceitualização? Claro que as dificuldades atuais do paciente. Então, se vocês forem olhar aqueles modelos, né, de esqueminha de conceitualização, que é um diagrama, geralmente começa com dificuldades atuais, né? Com crianças e adolescentes, eu recomendo fortemente que vocês também conceitualizem os pais. E como eu já falei para vocês, com crianças a gente utiliza mini formulações, que é muito proposto pelo Robert Friedberg, ou Bob. E ele fala muito disso, que as mini formulações são recortes da conceitualização, nas quais você vai levar pequenos recortes do tipo situação, pensamento, emoção, onde, quando, quem, o que é que eu fiz, o que é que eu poderia fazer diferente. São recortes através de histórias terapêuticas, de desenhos, recortes pequenos da conceitualização para explicar algumas coisas para as crianças de forma lúdica, tá? Não é nada de bicho de 7 cabeças, uma mini formulação é apenas um recorte da formulação grandona. O que mais que a gente pode incluir? Níveis de funcionamento nas principais áreas da vida. Isso aqui faz parte, esse nível de funcionamento nas principais áreas da vida, da conceitualização do Jeffrey Young. Eu assisti uma palestra dele, inclusive, no Congresso Weiner, e ele mostrou uma conceitualização dele, tinha isso aqui, como é importante a gente falar dos níveis de funcionamento que o nosso paciente tem nas principais áreas da vida dele. Então, na escola, na parte social com os amigos, no trabalho, se for um adulto, com a família, né? É muito comum os pais de adolescentes falarem que percebem que às vezes parece que o adolescente tem dupla personalidade, né? Que com os amigos age de um jeito, eu já escutei pais falando, mas agressivo, fala palavrão, não sei o quê, em casa é tipo uma lady, sabe? Então a gente precisa entender como é que funciona, né? Em cada nível. Quais são os principais problemas de vida e sintoma, né? Que seriam as dificuldades atuais. Possíveis fatores de temperamentos e fatores biológicos, não esqueçam disso aqui. Será que tem fatores culturais envolvidos, fatores religiosos? O que tem, o que faz parte ali daquele sistema do paciente? Como que é a qualidade da sua relação terapêutica com ele? Às vezes a gente acha que está arrasando, no fundo, talvez já esteja. Então, muita calma nessa hora, né? Às vezes a gente acha que o paciente, principalmente adolescente, tá super conectado, me conta tudo. E às vezes ele nem tá com essa relação terapêutica tão fortalecida. Então, como é a qualidade da sua relação terapêutica com o paciente que você está conceitualizando? Isso entra na conceitualização também, certo? Então, gente, para ajudar vocês, né, eu trouxe algumas perguntas aqui que os autores daquele livro que eu falei para vocês sugerem que a gente faça sobre os casos para poder dar uma clareada na nossa mente, para a gente poder abrir o nosso olhar terapêutico. Então, considerando os vários problemas apresentados pelo paciente e o diagnóstico que ele traz, então primeiro vocês vão entender qual é o diagnóstico. O diagnóstico é toque, como eu falei antes. Mas quais os vários também problemas ou questões que ele traz? Qual que vai ser o foco primário do meu trabalho hoje? Porque, assim, às vezes os pais procuram a gente na clínica com uma demanda. Ou até o próprio paciente. Eu quero ir para a terapia para trabalhar esse ponto.
Só que aí a gente pode perceber que, além do diagnóstico, podem ter outras questões e funcionamentos que estão atrapalhando até o diagnóstico. Então, qual que vai ser o meu foco primário aqui? Tudo bem, eu tenho que trabalhar isso aqui, mas até eu chegar nesse ponto principal do diagnóstico, o que eu preciso fazer? Qual é o passo a passo que eu preciso levar? Então, quais são os outros problemas, ou quais são vários dos problemas que meu paciente está apresentando aqui também, e qual vai ser o meu foco primordial do trabalho? Porque, gente, a gente precisa escolher dois focos, tá? Alguns focos iniciais, porque dá para a gente trabalhar, mas também não dá para a gente querer trabalhar tudo, porque a gente não vai dar conta de trabalhar tudo de uma vez. Então, a gente vai escolhendo os focos primários de trabalho. Então, quais problemas eu preciso escolher para começar a abordar com esse paciente? E a gente entendendo que ele também tem um timing dele. Então, às vezes, quando a gente leva um assunto delicado ou alguma problemática muito diretamente para o paciente sem prepará-lo, a gente pode destruir uma relação terapêutica e oportunidades de melhoras que a gente poderia levar para aquele caso. Então, comece pelas beiradas, né? Não tem aquela história que a gente vai começando pela parte das beiradas para poder chegar no meio. Então, pense em que problemas você vai começar a abordar. Que protocolo de TCC eu posso usar aqui? Ou será que nenhum protocolo que existe vai ser utilizado? Ou tem algum protocolo que pode me ajudar? Ou eu preciso criar algo? Ou eu posso usar algum protocolo que vai ser apropriado aqui? Então, vocês vão ter que se questionar isso também, tá? Por isso que às vezes a gente também vai precisar estudar para montar a conceitualização. Como eu falei para vocês, quanto mais experiências vocês tiverem, mais rápido vocês fazem essas conexões, tá? Como eu posso trabalhar colaborativamente com o meu paciente para alinhar as prioridades? Então, às vezes, o meu paciente tem uma prioridade, mas eu, enquanto terapeuta, acredito que outra questão deveria ser prioridade. Como é que eu vou alinhar isso com ele? Então, é preciso muito diálogo, né? É preciso ter uma relação terapêutica de confiança, porque é através da relação terapêutica que a psicoterapia acontece, tá? Então, nós precisamos ser o nosso próprio instrumento de intervenção, tá? Nós terapeutas. Então, como eu posso trabalhar colaborativamente, envolvendo o meu paciente, para poder, de fato, fazer e trazer essa mudança, tá? Então, a gente também pode pensar outra questão, meu colega terapeuta, que eu quero que você reflita e coloque na sua conceitualização, como as minhas próprias crenças, valores e percepções da vida e reações, que podem ser diferentes dos meus pacientes, podem estar interferindo no processo ou na minha intervenção. Então, a gente precisa também pontuar isso aqui. Se questionem, porque às vezes também a gente pode estar errando não só como terapeuta, mas também como seres humanos que julgam, que têm crenças, que têm uma história de vida. Então, respira e se enxerga também um pouquinho, se olha, tenta entender o que é que aquele paciente, que às vezes é mais difícil, está ativando na gente, tá? Então, a gente também precisa pensar nisso aqui. Lembram que eu coloquei lá que a gente também tinha que observar qual é a qualidade que tem nessa relação terapêutica? Então, isso aqui é importante. Lembrando que duas cabeças pensam melhor do que uma. Por isso que o Beck sempre falou da importância do empirismo colaborativo, que nada mais é do que um trabalho em conjunto com o nosso paciente, para a gente chegar ali, né, para a gente entender esse caminho aí. Então, duas cabeças, meu caro PC de destaque, pensam melhor do que uma, tenham isso em mente. Então, trabalhem com empirismo colaborativo. Trabalhem com empirismo colaborativo. Não sejam, vou repetir mais uma vez, trabalhem com empirismo colaborativo. Não achem que vocês são os donos da verdade, tá? Mas levem ideias e questionamentos para o seu paciente. E também, principalmente aqui, no empirismo colaborativo, não aceitem 100% do que os pacientes dizem como verdade absoluta. Questionem, investiguem, sejam detetives, investigadores, tá? Do CSI, do FBI, da Polícia Federal. Então, gente, é sempre importante também, né? Lembrando, eu já falei disso aqui, mas só para ficar martelado na cabeça de vocês, que quando a gente está conceitualizando um caso, a gente precisa incorporar os pontos fortes do paciente. Eu até selecionei essa imagem para quem está me ouvindo no podcast e não está vendo. É uma imagem que tem 4 setas para baixo e uma seta para cima. Ou seja, às vezes na terapia a gente está focando muito no negativo e eu quero que também na conceitualização vocês foquem nos pontos positivos e incorporem os pontos fortes dos pacientes sempre, 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 até para reforçá-los também, isso aqui é importante.
E aí algumas pessoas podem estar se perguntando, deixa eu desligar meu ar que ficou frio aqui. Algumas pessoas podem estar se perguntando, tá bom, Ana, tá falando isso tudo aí, que eu tenho que priorizar, mas como é que danado eu vou saber o que que eu preciso priorizar no momento? Como? Me diga como. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou descobrir o que é necessário priorizar se eu ainda não sei? Então, gente, eu trago aqui mais uma vez a referência desses autores, ou seja, esse livro é bom, né, gente? Que a gente tem pouco material sobre conceitualização mesmo. Tem alguns capítulos isolados, mas livro assim completão, esse aqui é uma boa referência. Então, eu trouxe isso aqui para vocês, que eu acho bem interessante, né? Que a gente precisa entender o processo que precisa ser feito e qual o valor que esse processo traz para a gente. Então, são três. O processo de listagem das dificuldades atuais, o processo de classificação e o processo de priorização. Então, o que é que cada um desses processos vai nos trazer de valor? Então, quando a gente lista as dificuldades atuais junto com o paciente, né, ou sozinho também na conceitualização, a gente vai conseguir alcançar a concordância colaborativa para o foco da terapia. Então, juntos a gente vai encontrar o foco que a gente vai dar no tratamento. Vai ajudar a gente a manter a ênfase da terapia nas dificuldades centrais que levaram a pessoa a buscar ajuda, ao invés de só falar das dificuldades da semana. Então, a gente vai estar focando ali na causa maior, certo, gente? A gente também, quando lista essas dificuldades, vai poder fornecer detalhes necessários para a conceitualização descritiva inicial, ou seja, essa descrição do caso que a gente faz na conceitualização. Por exemplo, esse é um exemplo que os autores trazem, tá? Nesse livro. Uma mulher está preocupada que seu parceiro a deixe, que pode perder a guarda dos filhos e o emprego. Então, essa é a reclamação que ela traz para a clínica. Mas a gente vai perguntando um pouquinho e vai compreendendo que esses problemas que estão acontecendo com ela são consequência do uso excessivo do celular. Portanto, o uso do celular disfuncional deve ser priorizado. Então, é assim que a gente vai encontrar o que é prioridade. Então, tem a causa, tem a consequência, tem o sintoma, mas o que está levando a causa, a consequência, o sintoma? Então, esse daí vai ser o nosso foco inicial da terapia. Ficou claro para vocês? Comentem aqui para mim o que é que vocês acharam. E é isso aqui. Assim que a gente vai começar a encontrar o que é prioridade de trabalhar. Quanto à classificação, né? A classificação do impacto, né? Que aquela situação está trazendo para a vida do paciente. Então, a classificação do impacto causado ajuda a garantir que a lista seja bem específica e marcante para essa pessoa em particular. Então, quando a gente classifica o nível do impacto, né, que a situação, o problema está trazendo para a vida do paciente, vai ajudar a gente a ver o mundo segundo a perspectiva do paciente e vai demonstrar um interesse da gente, né? A gente vai mostrar para o paciente que nós, terapeutas, estamos tendo, de fato, um interesse genuíno na experiência singular dele, e o que vai fortalecer, claro, a nossa aliança terapêutica. Porque, por exemplo, cada pessoa vai pensar segundo o seu mundo, né? A gente vai pensar, reagir, sentir, explanar tudo de acordo com as nossas questões. Então, eu não posso julgar o que o outro pensa e o que o outro sente, porque ele tem uma história de vida diferente, ele tem motivos diferentes que levaram ele a ser da forma que ele é. Então, quando a gente entra no aspecto de julgador, é muito difícil. Ai, que frescura, fulano tá tendo uma reação totalmente desproporcional. Só que aqui, gente, a gente precisa classificar de acordo com o viés e com a ótica do paciente, e não a nossa. Então, qual o nível de sofrimento que aquilo está trazendo para ele? Para a gente poderia ser uma besteira, mas qual o nível de sofrimento que está trazendo para ele? Então, a gente precisa entender a perspectiva do paciente, uma experiência singular, única, tá? Então, isso aqui também é importante. E a priorização, a gente vai priorizar o que é que a gente vai trabalhar primeiro, vai reduzir os sentimentos de sobrecarga, né, formular a lista, como uma oportunidade para lidar com a dificuldade de cada vez, de modo eficiente e em pequenos estágios, né, vai ajudar a construir uma estrutura nas sessões terapêuticas, porque, em geral, são necessárias várias sessões para cada grupo de dificuldades. Ou seja, às vezes o paciente chega na terapia e pensa, meu Deus, quanto problema, não vou conseguir melhorar nunca, é muita coisa. Então, se a gente prioriza, pequenas metas são mais alcançáveis. Primeiro eu vou atingir essa meta, depois a próxima, depois a próxima. E aí fica muito mais alcançável do que pensar uma bomba de problemas. Então, pense nisso aqui, porque é importante a gente priorizar na terapia o que vai ser foco inicial, certo? Com criança, com adolescente, com adulto, com casal, com idoso, com todo mundo, tá? Então,
priorizar. A gente precisa ter muito claro esse mapeamento na nossa cabeça, senão a gente se perde se embanando. Vou dar um exemplo simples, pacientes com TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo. Então, eu recebo muitos terapeutas, né, que eu dou supervisão nos cursos, dizendo que acabaram expondo o paciente ao alimento, tipo, na segunda, terceira sessão. Então, não fez a prioridade, né? Não fez o passo a passo. Então, gente, pensem nisso aqui. Se você quer saber mais sobre TARI, ficou curioso aqui, tem muitas aulas e muitos vídeos aqui no nosso YouTube e também áudios no nosso podcast, se você estiver me ouvindo, que vão te ajudar a entender melhor o assunto. Certo? Então, gente, era isso que eu queria trazer sobre conceitualização para vocês hoje. Se você ainda não deixou o seu like aqui no nosso vídeo, já deixa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Se você estiver me ouvindo no podcast, espero que você tenha gostado. Eu tentei fazer um resumão sobre a importância da conceitualização e por que devemos conceitualizar e pontos que devem ter na nossa conceitualização. Eu gosto de fazer a conceitualização em texto corrido, tipo tópico e o texto. Então peguem esses tópicos, explorem, estudem, devorem as aulas, devorem todos os conteúdos gratuitos que eu produzo para vocês com carinho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de presente para vocês. Então, gente, esse é o Psicologia em Destaque. É o Psicologia em Destaque School, ele nasceu para ser diferente. A gente fomenta uma psicologia de alto nível, a gente fomenta uma ideia de psicólogos de destaque que se destacam em união de classe, em posicionamento, e assim nasceu o Psicologia em Destaque School, né, a fim de compartilhar essas ideias que eu tenho, algumas malucas também, para quem me acompanha, algumas muito boas, e eu quero sempre compartilhar com vocês conteúdo, tanto tem os cursos, como eu já falei, mas também de muita forma gratuita. Então, os nossos canais estão recheados de conteúdos, tá? Então, Psicologia em Destaque é um novo conceito de psicologia, psicologia de alto nível. Então, sigam nos Instagrams Psicologia em Destaque, Clínica Psicologia em Destaque, Podcast Psicologia em Destaque, YouTube Psicologia em Destaque e os nossos sites psicologiaemdestaque.com.br e .com.br/school. Até o nosso próximo aulão ou próximo vídeo. Um beijo, gente, e é isso. Espero que tenham gostado. Beijos com amor. Ana.